Então, o nosso tema de hoje é a natureza divina de Cristo. Abra sua Bíblia. Sabe, nós abrimos ali no telão, mas é muito importante que você abra a sua Bíblia, que você ame a palavra, que você cuide da palavra. Você sabe, eu tenho um carinho tão grande pelas minhas Bíblias. Ao longo, eu tenho todas as mensagens pregadas desde o primeiro dia na Ilha do Governador, há 40 e poucos anos, 40 já para 41 anos. Eu tenho tudo em binders. Eu tenho todas as Bíblias que eu usei durante os meus 40 anos. Na realidade, eu uso destruindo, porque se você vir esta minha Bíblia última, ela é toda colada, cheia de esparadrapo, de durex, porque eu dificilmente eu descarto uma Bíblia que me acompanha no meu dia a dia. Eu amo. Ela é inerrante, ela é infalível, ela é insufismável, ela é a verdade de Deus, ela é perfeita. A Bíblia é perfeita, amém? Vamos lá, João capítulo 3, versículo 13, diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu, que voltou para lá. Então ele diz, ninguém subiu, senão aquele que de lá desceu. Então, quem é que estava aqui na terra quando as pessoas diziam, olha, aquele lá é o filho de Maria, o filho do carpinteiro, ele é o Nazareno. Quem era aquele? Aquele que desceu do céu, Deus. Nós vamos estudar sobre isto. Oremos ao Pai. Senhor Jesus, eu estou muito feliz, eu estou exageradamente feliz por Jesus na minha vida, e eu quero contagiar a todos, Pai. Eu quero contagiar com muita alegria por este gozo, este regozijo da salvação, por ter uma vida com Jesus, do acordar ao deitar, de janeiro a dezembro, desde a minha confissão até a eternidade. Isto é maravilhoso, e que neste dia, Senhor, Tu possas usar os meus lábios e de forma tranquila, mas segura, Tu possas usar as minhas cordas vocais para chegar às profundezas, ao mais profundo do coração de cada um dos alunos desta universidade. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Meus amados alunos, meus filhinhos na fé, quando nós estudamos a primeira aula, o mês passado, sobre Cristologia, sobre Cristo, nós nos referimos ao estudo do Cristo, da sua pessoa, das suas obras, na sua natureza humana. Lembre-se que eu tenho explicado que o cristianismo se baseia no testemunho a respeito do caráter messiânico de Cristo. Cristo é o Messias. Então, falamos sobre a natureza humana de Cristo, falamos sobre o nascimento, falamos sobre a diferença, porque quando as pessoas olham Cristo e pensavam que ele era um homem, ele tinha realmente um corpo de homem, mas até a sua natureza, a forma como foi gestado, não foi Maria com José numa conjugação carnal, ele foi do Espírito. Então não era um homem com os defeitos da humanidade que nós temos, ele era humano, mas espiritual. Logo nós estudamos isto com muitos detalhes, falamos sobre o seu autoesvaziamento, a sua autorrenúncia. Ele chegou a dizer que renunciava à divindade, ele se esvaziou. Estudamos isso, estudamos os atributos do Filho do Homem, aquele que não se despiu da natureza divina, e hoje nós vamos estudar sobre a Cristologia. Cristo é Deus. E deixa eu começar por lhe explicar que todo cristão tem que ter uma noção exata e profunda de quem é o seu Deus. Porque muita gente diz assim, ele é o chefe lá de cima. Ele não é o chefe lá de cima, ele é o Kyrios, ele é o Senhor, ele é o cabeça, ele é o governante, ele é o soberano, ele é o déspota. Então as pessoas conhecem Jesus numa superficialidade muito grande, porque as igrejas não ensinam.
Você se lembra quando Filipe, o discípulo Filipe, ouviu Jesus falar sobre o Pai, que ele era o Pai e o Pai estava nele? Filipe disse: puxa, a minha cabeça está dando um nó, você precisa nos explicar quem é o Pai. E Jesus usa uma expressão e diz: olha, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e vocês não me conhecem. Olha para mim, eu sou o Pai. Portanto, havia ali uma revelação que a Igreja Católica induziu na mente, desde Constantino, na mente das pessoas, que Cristo não era Deus, mas que existia uma trindade, existia um Pai, um Filho, um Espírito Santo. E eu volto para lhe dizer que a Bíblia não tem uma única referência a respeito de trindade. Não tem. Isso foi criado pela Igreja Católica. Mas a Bíblia se refere a uma triunidade, a um único Deus manifestado de forma triúnica, como Pai na criação, Jesus, o Filho, na redenção, e depois do Pentecostes, o Espírito. Mas quando se fala do Espírito, ou do Pai, ou do Filho, nós estamos falando de um único Deus. Diga, único Deus. Não há três. Eu não falo, ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo, ó um homem idoso de barba branca, olha um filho ensanguentado, olha uma pomba. Isto tudo é uma fantasia de fábulas que as igrejas criaram. Então, diz a palavra que ninguém subiu ao céu, senão aquele, não aqueles. É porque é preciso conhecer a Bíblia com detalhe. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Quer dizer que no céu não havia 3 tronos, havia um trono. E que quando ele desceu, o trono, quem que ficou no trono? Ninguém. O trono ficou vazio. Ele era Deus aqui. Isto é uma revelação. Esta é a maior revelação. O que vamos estudar hoje, o Cristo Deus, é a maior revelação que você pode compreender para entender o seu cristianismo, a sua vida, a sua eternidade. Então, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Então você não pode dizer que Cristo era um homem, se ele estava no trono, desceu e voltou. Ele não é um homem igual ao pastor da igreja. Ele era Deus, que tinha a aparência de um homem, tinha uma humanidade. Nós estudamos aqui, ele sofreu, teve sede, teve fome, dormiu, se cansou na sua humanidade. Mas na realidade, era aquele que desceu do trono. Deus não tinha corpo até então, e quando ele se fez carne, Deus passou a ter um corpo. Mas depois ele voltou para o trono. E ele age através do seu Espírito. Então vamos começar por entender alguns nomes divinos que você tem que guardar. Primeiro, a palavra Deus. Quando lhe disserem, ou quando lhe perguntarem, quem é o seu Deus? Você não pode dizer, o meu Deus é Deus. Porque o Islã também diz que Allah é o Deus deles, né? O budismo diz que Buda é o Deus deles. Na Índia existem milhões de deuses, todos chamados deuses. Mas atenção, o único que é Deus na sua plenitude é Jesus Cristo. Então olha, temos muitas passagens bíblicas, vamos lá. João 1 e 18. No princípio era o verbo, Logos, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ou seja, nunca ninguém tinha visto Deus. Quando Deus não tinha um corpo, quando ele desceu do céu, o corpo que passou a representar a Deus revelou. E quem era aquele corpo? Diz que era um véu. Atrás daquele corpo quem estava? Deus. Quem era Deus? Jesus. Vamos ver outra passagem, João 20, 28. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então, Jesus é chamado de Deus. Romanos 9, 5 diz, deles são os patriarcas, está falando dos judeus, deles também descendo Cristo,
segundo a carne, né? Segundo a carne por causa de Maria e de José. Atenção que José não era o pai de Jesus. Ele não foi obra de uma conjugação na carne. Ele não nasceu de forma plasmática. Biologicamente ele não era um filho de José. Quando se fosse lá o laboratório e fizesse um exame de sangue de DNA, não apareceria, o exame de DNA no sangue, não apareceria lá, ele é filho de José. Ele era Deus. Você tem que entender isto. Então ele disse, deles são os patriarcas, dele descendo o Cristo segundo a carne. Agora, quem é o Cristo segundo a carne? O qual é sobre todos, ele é o quê? Deus. Então, como se chama? Como é que eu devo me referir ao meu Deus? O meu Deus se chama como Senhor Jesus Cristo. É o meu Deus. Porque Deus apenas seria frágil para identificá-lo, porque todas as nações têm deuses. Então ele disse, ele descende dos patriarcas, mas ele é Deus bendito, e ele é Deus para todos sempre. Quer dizer, desde a criação, a redenção e para a eternidade, ele é Deus, ele é o alfa e ele é o ômega. Um dia, numa aula, há muitos anos, uma idosa senhora de nome Maria Emília me perguntou, quem criou Deus? Porque as pessoas veem de forma humana, biológica. Deus não foi criado por ninguém, ele sempre existiu, ele se autocriou. Não, quem é que criou Deus? É como se tivesse alguém para criar Deus. Deus é Deus, ele é antes de todas as coisas, ele é Deus. Eu não posso dizer que ele se autocriou, ele se fez, um dia uma partícula explodiu e disse eu sou Deus. Não, ele sempre existiu. A divindade, aquele que é o comandante, o chefe, o cabeça de tudo, sempre existiu. Depois ele disse em Tito 2,13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus. Quem é o nosso grande Deus? O Salvador, Cristo Jesus, Deus. Hebreus 1,8, mas acerca do Filho, o seu trono, ó Deus, é para tudo sempre. O cetro da equidade, do equilíbrio, né? É o cetro do seu reino. Você veja a perfeição do Deus a quem servimos, o Senhor Jesus Cristo. O segundo nome que você tem que guardar é que ele foi chamado de Filho de Deus, na sua humanidade, no seu corpo, quando as pessoas o viam. Vamos lá, Mateus 8,29. E eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para atormentar-nos antes do tempo? Então ele foi chamado de o Filho de Deus. Estava no cumprimento do ministério de filho. Então as pessoas, ele era Deus, mas também era visto como Filho de Deus. Mateus 16,16. Respondeu Simão, Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando ele perguntou, o que as pessoas dizem que eu sou? Olha, uns dizem que tu és Moisés, és Elias, és um profeta. Não, mas eu quero saber o que você diz. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele estava na manifestação do Filho, mas ele era Deus. Esta conjugação, amado, é a revelação da divindade de Cristo. Cristo é Deus. Vamos ver mais passagens? Marcos 14, 61, 62. Marcos 14. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Respondeu Jesus, eu sou, e vereis o Filho do homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Pastor, mas aqui está dizendo que ele é o Filho do homem, é Filho de Deus, mas que ele está sentado à direita do Todo-Poderoso. Então não é que ele esteja sentado à esquerda e à direita esteja outra pessoa. É que a palavra à direita, assentado à direita, a expressão à direita, quer dizer, no pleno poder e autoridade de Deus. Direita vem do original grego dextras. Então o pleno poder e autoridade. Ele está sentado, leia, no pleno poder e autoridade daquele que é o Todo-Poderoso. Você está compreendendo os nomes de Deus?
todos eles convergindo para a pessoa de Jesus. João 5:25, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Graças a Deus que nós estivemos mortos e ouvimos a Deus, porque nós somos ovelhas, temos ouvido de ovelha. Só a ovelha pode ouvir para viver, o lobo não pode ouvir para viver. E quem ouve, e eu espero que vocês todos e todos nós estejamos ouvindo, porque nós já fomos capacitados como ovelhas para ouvir a voz dele. João 10:36. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus. Então você veja, como é que Deus é identificado? Pela palavra Deus, Filho de Deus. Mas agora você vai ver que o Cristo também é chamado do Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Apocalipse 1:8-17. Eu sou o Alfa, o Ômega, ou Ômega, diz o Senhor Deus. Olha, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Filho de Deus, Ele é Filho do homem, Ele é Todo-Poderoso. Começa a reunir esses detalhes para você poder exaltá-lo com a dignidade que só Ele tem. Eu não posso só bater palma e dizer aleluia, glória a Deus, Ele é o chefe, aleluia, legal. Olha, você tem que compreender a dimensão da grandeza do Deus único e verdadeiro, aquele que te amou com amor eterno, aquele que escreveu o teu nome nas palmas das suas mãos, aquele que te conhece. Ele diz que nem um fio de cabelo, nem uma folha de uma árvore cai sem a sua permissão. Então ele está dizendo, versículo 17: quando vi cair aos seus pés como morto, está dizendo João, porém ele pôs sobre mim a mão direita, olha lá outra vez, dextras, pleno poder e autoridade, sentado à direita, mão direita, quer dizer, ele pôs sobre mim o pleno poder e autoridade e disse: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa e o ômega. Você sabe que eu gosto muito desta expressão não temas, porque todos nós vivemos num mundo que provoca muito medo e temor. Então, quando você absorve esta identidade de Deus na tua vida, não há por que temer. Ele diz: eu estarei com você até o fim, eu estarei com você até o fim. Eu nunca te abandonarei, nunca te abandonarei. Eu não apagarei o nome do livro da vida, não apagarei. Das minhas mãos ninguém pode arrebatar, das minhas mãos ninguém pode arrebatar. Então, não temas. Amada irmã, você que chegou hoje na universidade com temor, eu cheguei aqui com alguns temorzinhos aí, o Espírito está dizendo: Micael Ângelos, não temas, eu sou o primeiro, eu sou a minha mão, o meu pleno poder e autoridade estão sobre a tua vida. Nós somos muito tentados em ficar amedrontados. Como é que será? Como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou sair deste imbróglio? Como é que Deus pode fazer? É tão difícil, meu apóstolo. Eu estou vivendo uma situação impossível. Não temas, porque a mão, o pleno poder e a autoridade de Deus estão sobre a tua vida. Você não é uma peça perdida, gravitando aqui em torno da terra. Você é a imagem e a semelhança do Senhor. A imagem e a semelhança do Senhor. Ele é o alfa e o ômega. Apocalipse 22:13. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou o princípio. Portanto, ninguém o criou. Entende, doutora? Ninguém o criou. Ele é o princípio. Mas ele é também o quê? O fim. Portanto, para você entender a extensão de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Uau! Como é que eu posso faltar à igreja? Como é que eu posso
abdicar de um culto para ver um jogo de futebol? Como é que eu posso deixar de o exaltar em troca, porque a chuva molha, eu não posso ir à igreja porque a chuva molha? Chuva não molharia. Como é que eu troco uma reunião de oração para assistir a uma novela do amor aos pedaços? É porque não o temo nem o conheço. Porque ninguém que tema Deus e o conhece, amado. Ele faz como Abacuque, não é? Abacuque diz: olha, quer saber de um negócio? Se a figueira não der figo, se a videira não der uva, se as crias não derem, se as vacas não derem cria, eu contudo me regozijarei no Senhor. Haja chuva, pedra, canivete, bala perdida, Deus em primeiro lugar. Diga glória a Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu... Olha, agora já é Rei de Israel, o Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último. E além de mim, quantos deuses há nesta terra? Então quer dizer que aquela pessoa que está lá assistindo pelas mídias, pelos satélites, que diz: oh, eu gosto muito de ouvir esse pastor, mas eu não largarei Nossa Senhora de Fátima. Ela não é Deus, porque não há outro Deus, não há outro que seja o princípio, o fim, o alfa e o ômega, o cabeça, o governante, aquele que é de eternidade a eternidade. Não existe outro. Ele é Jesus. E nós estamos aqui para nos formarmos, para sermos teólogos, para futuramente mestrados, doutorados. Portanto, esta função de que eu lhe mostro da natureza divina é a base. Se você não domina isto, você não tem nem como se relacionar. Você fica amedrontado, amarrado, oprimido, achando que o sistema... Amado, quem governa a terra com vara de ferro é Jesus Cristo. Ele é o alfa e o ômega. Ele é santo e justo. Atos 3,14 diz assim: vós porém negastes o santo, o justo, e pedistes que vos concedesse um homicida. Vocês negaram Jesus e pediram um Barrabás. Olha a falta de noção. Por isso é que Paulo diz: as pessoas sem Deus não têm esperança no mundo. Veja, a primeira vez que um governante pede o exercício da democracia, primeira vez. Quem vocês querem, povo? Falem. Quem é que querem que eu mate? Quem é que querem que eu libere? Cristo ou Barrabás? E a unanimidade burra, porque a unanimidade é burra, diz: não. Barrabás, Lula livre, perdão, Barrabás livre, mata Jesus. A primeira vez que se exerceu a democracia na terra, o homem já errou. Porque o governo é de Jesus, amados. Esse é o único que é certo. Que quando um ímpio governa, o povo geme. Quando é um justo a governar, a cidade se alegra. Porque Deus, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Cujo Deus é o Senhor. Ele é o santo, Ele é o justo. Isaías 41,14 diz: não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo. Eu gosto muito desta palavra, santo, santo, santo é o Senhor. A santidade de Deus. Sabe, quando eu venho para a igreja, quando eu estou no meu escritório de joelhos, quando eu estou no meu carro sozinho, com as minhas elucubrações, Ele é santo, santo, santo. Aleluia. Ele é santo. Ele é santo. Então o santo, ele não pode ser tratado miseravelmente. Até na hora da minha oferta, eu não posso pegar ao Deus santo uma moeda, uma nota de R$2 toda amarrotada e dizendo: Deus, olha, está aqui, come, bebe, relaxa-te. Amado, Ele é santo.
Eu quero que todos comecem a ter esta profundidade de pensamentos para a sua relação ser de um cristão autêntico, verdadeiro e legítimo. Isaías 41, Oséias 11:9 diz: não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não sou homem, eu sou o santo no meio de ti, não voltarei com ele, eu sou o santo. Amado, levante a sua mão e diga: tu és santo. Diga uma vez mais: só tu és santo. Aleluia. Isso tem que tocar o teu coração. Nós estamos tratando aqui com o santo dos santos, aquele que é santo. A sua santidade, o seu amor nos constrange, meu amado. Diga glória a Deus. Ele é também o Pai da eternidade, Ele é o maravilhoso. Isaías 9:6. Vamos todos ler juntos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, né? O alfa e o ômega, de eternidade a eternidade. Ele é o príncipe da paz. Juízes 13:18. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Eu quero ouvir você dizer glórias a Deus. Maravilhoso, o conselheiro. Portanto, eu sigo os conselhos da Bíblia Sagrada, amado. Você pensa que eu sigo um conselho humano nesta terra, amado? A pessoa pode ter a maior capacidade do mundo, nada é além nem superior a esta bendita, poderosa e perfeita palavra. Agarre-se a ela, amado. Ela é a solidez da vida. Ele é chamado também, já lemos Juízes, maravilhoso, Deus forte. Vamos lá, vamos lembrar então Isaías 9:6. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é o Deus forte. Estamos tratando do único Deus. Então já vimos Filho do homem, já vimos Deus, já vimos o Filho de Deus, o alfa, o ômega, o santo, o justo, o Pai da eternidade. Mas ele é o Deus forte. Quer dizer que Jesus é o Filho do homem, mas ele é Deus forte. Ele é o príncipe da paz, mas ele é o Pai da eternidade. Ele é o alfa, o princípio e o fim. Ele é o esplendor da glória. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é a rosa de Saron, a videira verdadeira, o pão da vida. Nós estamos tratando de um único Deus. Olha, são centenas de nomes que convergem para a pessoa única de Jesus Cristo. Isaías 10:21. Os restantes se converterão ao Deus forte. Sim, os restantes de Jacó. Então ele é o Deus forte. Todo o poder, a plenitude de poder e autoridade está na pessoa de Jesus. Apóstolo, mas eu tenho uma vizinha que faz uns trabalhos que o senhor nem imagina, faz um sacudimento contra você. Não toca, porque não vale encantamento, amado. O Deus forte é o teu Deus. Deus é a nosso favor, Ele está em nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Se Deus é por nós. Só que nós nos deixamos levar por uma voz, por uma ameaça. Não é verdade? Elias um dia chama 450 profetas, passou-lhe a degola em todos, fez um altar, Deus lambeu as águas, destruiu as pedras. Deus disse: eu estou aqui, eu sou o teu Deus. Ele disse ao povo: você não pode andar cocheando entre dois pensamentos, ou é Deus ou é Baal. Se é Baal, sigam Baal. Se é Deus, sigam Baal. Deus vai lá para um rio, corta a cabeça de 450, e no dia seguinte, uma mulher diabólica, mas era uma mulher, manda um recado. Diz Elias: você está aí sentindo um prazer, um gozo espiritual, porque matou 450 filhos do diabo. Eu também vou te matar. E ele diz: é verdade, Geza? Jezabel é Geza, né? Amor aos pedaços. É verdade, Geza? Você vai me matar? Vou.
vou cortar o teu pescoço, arrancar unha por unha. Vou tirar a tua placa dos dentes. Esse dente que você colocou, vou arrancar cabelo por cabelo. Vou tirar todos os pelos da sobrancelha. Ele esqueceu tudo o que Deus fez. Nós temos este costume. Nós nos esquecemos rapidamente disto tudo que eu ensino aqui. Então ele foi para o deserto, foi lá próximo da península que cheira a enxofre, deitou lá debaixo de um zimbro, botou a cabeça numa pedra e disse: Deus, apesar de tudo que tu és, da tua autoridade, do teu poder, de teres lambido as águas do altar, destruído as pedras, provado a tua existência, me dado vitória, que eu limei, passei o cerol em 450 profetas de Baal, mostraste a tua grandeza, o teu poder, a tua autoridade, a profecia, mas agora eu não sou melhor que os meus pais, basta, eu quero morrer. O que estava passando com esse homem? Que se esqueceu de tudo que Deus fez. Às vezes eu tenho que me beliscar também, amado, porque olha só, eu não sou nenhum fera gigantão, eu também tenho os meus dramas, e às vezes eu tenho que me beliscar. Miguel, Deus não te deixou morrer naquele acidente, Deus não te deixou a gangrena amputar a tua perna, Deus não deixou os médicos operar, Deus protegeu, 40 e poucos anos estou aqui. Agora vai uma pessoa na internet e fala mal de mim, eu digo: Deus, esses 40 e poucos anos de bênção maravilhosos, com tudo de bem e do melhor na igreja, num lugar, no meio de uma crise, construímos uma catedral que tem piano vindo da Holanda, tem telão vindo da China comunista, tem tudo, tem mármore, e agora Deus, eu sou um desgraçado, quero morrer. Nunca mais diga isso, amado. Ele é o Deus forte. Sim, mas o senhor não tem a doença que eu tenho. Essa doença não é tua, não te pertence, está seca pela raiz. Seca pela raiz. Ele é o Deus, diga forte. Ele é o Deus. Eu tenho que estar falando um pouquinho mais tranquilo, porque eu estou estudando 400 versículos, tá? Então eu estou, já vai ver o momento que eu explodo aqui, mas agora tem que ser calmo mesmo. Vamos ver, 7º lugar, ele é Senhor da glória e Rei da glória. 1 Coríntios 2,8, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Já viu quantos nomes já estudamos do Cristo? E aí a gente vem no louvor e diz: aleluia, 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 aleluia. E não sai um nome. Então nós temos estes nomes de Deus impressos numa lista. Eu gosto muito quando os dirigentes de louvor chegam aqui e começam a enunciar os nomes de Deus. E agora está aí, ele é o Senhor da glória. Salmo 24, 8 a 10. Quem é o Rei da glória? Quem é o Senhor da glória? Ele é o Senhor forte, Ele é poderoso, Ele é Senhor, Ele é poderoso nas batalhas. Deus nunca perdeu uma batalha. A nossa desconfiança destas verdades é que às vezes nos faz perder as batalhas. Amado, eu já lhe contei aqui 1000 vezes, vou lhe contar mais uma vez. Um dia, um lugar aí que chamam de igreja, mas que não é igreja, o chefe da igreja mandou-me matar, por causa da predestinação. Saí daqui da igreja, tinha 5 táxis aqui na frente com o capô levantado. Minha filha Ana, que era a maior, ali na porta da igreja, disse: papai, deixa eu ir para a casa da Fernandinha e tal, não sei quem, manda uma outra irmã dessa menina pequenininha, e sentou no meio dos irmãos. Saí, 5 táxis foram atrás de mim. Onde cheguei lá na Taquara, 3 pararam na frente, 2 atrás, todo mundo com Bíblia dessa instituição, todo mundo com pistola. Quando eu vi aquela gente vindo com Bíblia, eu pensei: bom, vem me dar a paz, né? Amado, pá, pá, pá,
furaram o nosso carro todo. Onde a minha filha estaria sentada, a Ana, estava outra menina, Carolina, pequenininha, abriu um rombo no carro desse tamanho, seria a cabeça da minha filha. Eles me tiraram dentro do carro, me jogaram no chão, 3 indivíduos com Bíblia dessa denominação, dispararam um monte de tiros. Eu fui rastejando, me joguei para o outro lado, levaram a família. Amados, nem um fio de cabelo. Sim, mas o carro foi perdido, o seguro pagou. Mas eu tive uma experiência de fornalha de fogo ardente. E eu vi que estava lá um quarto vestido de branco, amado. Um quarto vestido de branco. Um quarto vestido de branco. Eu sei em quem eu creio, amado. Eu sei em quem tenho crido, amado. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele é chamado de Senhor. Vamos lá, o 8º ponto. Atos 9:17 diz: então Ananias foi entrando na casa e impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou. Atos 16:31, respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Lucas 2:11, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então ele é Salvador, ele é Cristo, ele é o Senhor. Então nós estamos aqui rodeando o Velho Testamento, Novo Testamento, Novo Pacto, para você ter uma dimensão tão grande, tão explosiva de Deus, que você não pode ficar na igreja dizendo aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia é pouco, amado, é nada. Você tem que começar a falar com os nomes do que ele tem, dos seus atributos e a sua autoridade. Romanos 10:9, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, ele é Kyrios, da palavra grega, ele é Senhor, ele é cabeça, ele é governante, ele tem domínio absoluto sobre tudo e sobre todos. Filipenses 2:11, toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, sim, apóstolo, mas mais uma vez não está falando aqui no Pai. Ele disse em João: eu e o Pai somos um. Então essas manifestações todas, que são muitas, nós teremos mais uma aula adiante sobre esse assunto, todas elas convergem para a única pessoa que é Deus, que é Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Então vamos lá, a palavra Senhor do grego é Kyrios, quer dizer chefe, o superior, o mestre, aquele que tem domínio absoluto. Atos 2:36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus, que vós o crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Aquele Jesus crucificado, ele na realidade era Deus, porque ninguém suportaria ressuscitando a paixão que só Cristo passou, a paixão de Cristo. 2 Coríntios 4:5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, como chefe. Pastor, quem é o chefe da igreja? Jesus. E o que é que o senhor é aqui? Nada, eu sou pó. Ou você nunca se iluda pensando que eu tenho alguma característica especial nos meus olhos, que eu tenho olho de lince. Tem nada olho de lince, amado. Eu sou um homem que tem um chamado sobrenatural de Deus. Deus em mim, conforme Deus está em você. Sim, mas o senhor é o ungido de Deus. Você também tem a mesma unção que eu tenho. Nós temos a unção do santo e ela permanece. 2 de Pedro diz, eu quero dar um aplauso, vamos lá. 2 de Pedro 2:1, assim no meio do povo surgiram falsos profetas, também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem. Olha o que a igreja de Jesus aí fora fez: renegou o soberano, o Senhor, que os resgatou. Ele que resgatou, não é o homem que escreve a sua história. Deus não tem que me respeitar. Eu tenho livre-arbítrio.
Deus não pode me obrigar a servi-lo. Isso é conversa dos falsos profetas. Então, falso profeta não é o Miguel Ângelo que fala a verdade. Falso profeta é o que renega o soberano Senhor. E quando faço, o que acontece? Trago sobre mim repentina destruição. Porque Deus é santo, Deus é justo. De Deus não se zomba. Quem zomba de Deus tem a repentina destruição. Ponto. E às vezes, disso sabe o Salomão no livro de Eclesiastes, que Deus não faz logo justiça para que dê tempo que o homem se arrependa. Porque se cada erro nosso Deus fizesse justiça, eu vou lhe dizer honestamente, não estaria nenhum de nós aqui, nem eu, nem ninguém. Ou estaria aqui um santarrão da igreja, não, mas o meu caso é diferente. Eu nasci diferente. Quando eu nasci, o Senhor baixou do trono e disse, Ele é o cara. Não tem. Pastor, mas eu ouvi dizer aí um político que não tinha ninguém, que ele era mais santo que Jesus Cristo. Claro, por isso é que teve preso, é mais santo que Jesus Cristo, amado. Olha, amado, não toque na glória de Deus. Nem com a ponta da unha, não toque na glória de Deus. Não toque na majestade de Deus. Não toque na soberania de Deus. Não traga para você, porque foi o meu jejum, porque foi a minha oração, porque fui eu. Não foi você, é Cristo em nós a esperança da glória. Você tem que se habituar a dar glórias e honras somente a Deus, amado. É a única forma de você passar incólume nesta situação, nesta terra. Apocalipse 19:16, já está se entusiasmando. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito. Vamos dizer todos juntos, igreja, vamos lá. O nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Qual é o nome que está escrito? Rei dos Reis, Senhor. Terceira vez, qual é o nome que está escrito? Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Diga glória a Deus. Agora, vamos lá, mas vamos. Todo mundo entusiasmado. Todo mundo entusiasmado. Agora, o nome pelo culto divino que lhe é atribuído. Não esqueça que você tem que fazer uma resenha. Resenha quer dizer resumo, resumo quer dizer pouca coisa, não precisa de 50 páginas. Vamos lá. O culto divino, somente Deus pode ser adorado. Mateus 4:10. Então Jesus lhe ordenou: vá-te retro, Satanás. Retira-te, Satanás. Porque está escrito. Se está escrito é para se seguir. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Só a Ele. Nós não temos uma divindade, nós não temos uma imagem, amado, o justo vive por fé. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Isto é uma convicção pessoal que Deus coloca no coração do eleito de Deus. Deus diz: ao Senhor adorarás e só a Ele. Diga: só a Ele. Pastor, mas o senhor se for chamado para ser padrinho de um batismo na igreja católica, o senhor por deferência vai. Não vou. Amado, eu não entro em igreja católica. Eu não entro em nenhum lugar que tem imagens. Aliás, deixa eu lhe dizer, nem na nossa casa pode haver alguma coisa que fira o coração de Deus. Que a gente pensou, não, mas vovó antes de morrer me deixou um trevo de 4 folhas, eu guardo aquilo como se fosse a minha vida, jogo fora hoje. Pastor, mas o meu avô me deixou um charuto, porque vovô servia o preto velho na macumba, e me deixou um charuto, e eu tenho debaixo do tapete do meu carro, todo dia eu piso e digo: preto velho, está aqui. Amado, tira isso e joga fora. Você não sabe o mal que você está fazendo ao coração de Deus e à sua vida. Só a Ele adorarás e só a Ele darás culto. Pastor, mas vovó me deixou um rosário, dê para a igreja, é de ouro, dê que nós vamos vender, amado. Não ponha nada na tua casa que fira o coração de Deus. Não guarde, o salmista disse isso.
dentro da minha casa, das minhas portas para dentro, eu não posso ter nada que machuque, que fira, que macule o nome de Jesus Cristo. Que às vezes a pessoa diz: olha, se Deus falhar, meu irmão, eu tenho uma mesinha que eu peguei lá na Igreja Universal do Reino de Deus, que é um pozinho pegamos ali em Inhaúma, no cemitério em Inhaúma, tinha lá um cadáverzinho, aí eles fizeram uns pacotes. Apóstolo, se o senhor tiver um pozinho de perlim-pim-pim em casa, amado, nem de perlim-pim-pim, nem de perlim-pipó, não guarde nada que fira o coração de Deus, só a Ele adorarás. Pastor, mas é porque o irmão não tem o carro que eu tenho, porque às vezes eu chego a casa, boto ele na garagem, lavo o meu carro, me benzo e digo: glórias, glórias. Ah, amado, logo, logo esse carro vai dançar, amado. Só a Ele. Sim, mas eu reconheço que se não fosse o meu apóstolo, não diga, não diga isso, não me meta nessa. Não me meta nisso aqui, amado. Só a Ele daremos culto, mais ninguém. Sim, mas nós não temos que respeitar o Salam Aleikum, não tem que respeitar, amado. Respeita, adore ao único Deus e só a Ele dá culto. Só Jesus, diga: só Jesus eu o adorarei e só a Ele eu darei culto. Diga: só a Ele. Amado, se o irmão do lado não acreditou, diga a ele: só a Ele darás culto. Só Ele, hein? Então agora nós vamos adorar o apóstolo da igreja. Levanta a sua mão e diga: pó, aleluia, meu apóstolo. Eu vou morrer aqui e você vai ter que botar flores no meu caixão. Não faça isso, amado. Não adora nenhum homem. Mas apóstolo, eu adoro meu marido. Eu sei que essa é uma outra adoração. Isso é outro negócio. Isso é outro negócio. Isso é outra adoração. Você deve adorá-lo mesmo, é outra adoração naquele. Você entendeu, não é? Você tem revelação. Agora, adoração de culto, só Jesus Cristo. Olha, amado, como é que o indivíduo pode subir num altar? Quantas vezes eu tenho dito? Não pode, seja no coral, no back vocal, nos músicos da igreja, não pode subir aqui sem uma vida dedicada e santificada ao Senhor. Senão o fogo não é santo. Senão não há brasa no altar. Senão Deus não recebe. Pode berrar e, amado, pode pintar e pular, Deus não recebe. Porque só a Ele adorará. Eu gosto de adorar ao Senhor. As mãos, você sabe que esta atitude, quando nós chegamos à igreja, nós estamos amarrados, nenhum de nós podia levantar a mão para nada. Entramos, ouvimos, plom, desamarrou, né? Então quando o dirigente do louvor diz: levante as suas mãos para os céus, isso tem que ser um hábito comum, não precisa de ninguém dizer levanta a mão, você sabe que você tem que adorar ali. Como é que se adora? Adora com o corpo, com a voz, com as expressões, com as mãos. Quando você faz assim, você está o quê? Se rendendo. Pastor, e quando nós dizemos adorarei, por que o senhor faz assim? Porque eu estou adorando e dando culto ao meu Deus, amado. Mas eu fico tímido, com vergonha, com meu marido olha para mim e eu estou fazendo assim. Amado, faça assim, faça assado, faça alguma coisa, mas faça. Agora eu não posso estar num culto amarradão. Pastor, eu gosto de pancadão. Então vai para baile funk, amado. Aqui não é baile funk. Então é assim: a Ele adorarás. Você sabe, eu vejo aqui no altar, eu vejo como é que as pessoas adoram ou não adoram. Tem muita gente amarradona. Hoje eu não vou adorar. Fica na tua. Só se o Flamengo ganhar. Vai ganhar, cara, me adore. Eu acho que com esse assunto nós ficaríamos aqui o dia todo. Ele aceitou ser adorado. Estamos vendo o culto divino que lhe é atribuído. Somente a Ele adora, somente a Ele preste culto. Eu vou repetir: somente a Ele adore, somente a Ele preste culto. Não se curva nada,
Nenhum ídolo é ídolo só, puro. Atrás do ídolo tem um demônio. Por isso é que diz, nós não podemos beber do cálice de Deus e do cálice do demônio. Que comunhão haveria entre quem é de Cristo e quem é do demônio? Nenhuma. Pastor, nós não poderíamos tirar uma oferta para ajudar um centro de macumba aqui do lado? Não! Mas o senhor não poderia cantar um hino na macumbaria lá em Caxias do Sul? Não, não vou, nada. Amado, só a Jesus. Só Jesus. Ele aceitou a adoração, Mateus 14, 33. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amado, quando terminarmos a aula, nós vamos ficar 30 segundos em adoração. Não é para você ficar de canto, de rabo de olho, vendo o que o irmão faz. Amado, entregue-se, adore, chore, louve, crie. Amado, a adoração é a expressão do culto de quem o conhece. É adoração. Eu gosto. Baixa a música, vamos adorar a Deus. Sabe, às vezes a pessoa está cansada e não tem nem força para cantar, uma semana de guerra, ela começa a adorar a Deus e as coisas mudam, porque Ele é adorado em espírito e em verdade, não é na gritaria, é em espírito e em verdade. Lucas 5:8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retire de mim que eu sou. Diz que Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Quer dizer que ele se ajoelhava. E eu às vezes fico aqui ajoelhado e deitado até no chão, com o rosto no pó. Eu faço isso na minha casa. Porque a minha dependência é tão grande, amado. Você não tem ideia, até para respirar, eu só posso respirar por Ele. A minha dependência é tão grande que eu me prostro diante de Deus. Lucas 24, 52. Então eles adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Veja, adorar a Deus, prestar culto. Eles o adoraram. Jesus não disse: não me adores. Ele recebeu a adoração, porque Ele era Deus. Agora, o Pai deseja que o Filho seja adorado. Ou seja, nesta manifestação triúnica do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é um só Deus, você vê manifestações. Isto aqui é o quê? É uma eusébia do grego, é uma revelação da graça de Deus. Então ele disse em Hebreus 1:6, e novamente ao introduzir o primogênito do mundo diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Veja, agora na manifestação do Pai ele está dizendo: os anjos todos adorem o Filho. Isto é uma eusébia, é uma revelação da graça. Todos os anjos o adorem. Os anjos de Deus, aqueles que não têm corpo, são glorificados, e os anjos que têm corpo, que estão aqui esta manhã, dizem: vocês todos anjos, adorem a Deus. Aliás, esta semana, por 2 ou 3 vezes, amado, no meu escritório, na minha sala, eu vi manifestações angelicais. Houve uma vez que até tomei um susto, porque estava distraído e pum, e vi aquela figura na minha frente. Eu disse: Deus é um anjo. Então ele disse: olha, todos os anjos, com corpo ou sem corpo, o adorem. João 5, 22, 23. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos o honrem. O Filho do modo por que honram, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Você veja, isto é uma eusébia, é uma revelação da graça de Deus. Aquele que estava no trono desceu, e só subiu quem de lá desceu. Então, essas manifestações, todas convergem para a pessoa de Jesus. Isaías 45, 21. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu, Deus justo, Salvador, não há além de mim. Esta é a revelação de Jesus. Olhai para mim, sede salvos, não é? Vós todos os limites da terra,
porque eu sou Deus e não há outro Deus. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Olha, esses 3 versículos servem para os pregadores usarem bastantes dias nas suas igrejas, nos seus trabalhos, na sua devoção. Diante de mim. Ele não disse diante de Shirvá, de Buda, de Maomé. Diante de mim, todo joelho, todo, e jurará toda a língua. Só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Filipenses 2, 10 e 11 disse: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Agora, os ofícios divinos que lhe foram atribuídos. Ele era o Criador, ele foi o Criador. João 1,3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Tudo, ele é o Criador. Hebreus 1, 8, 10. Mas acerca do Filho, teu trono, ó Deus, é para todo sempre. É cetro de iniquidade, é o cetro do seu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Versículo 10. E ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Ele é o Criador. Ele é que estava lá no princípio. Sol. A terra era sem forma e vazia, era um caos. Ele, mar, terra, começou a criar lua, satélites, estrelas, árvores, frutos, animais. E Deus olhou para o anjo Gabriel e disse: Gabi, come here. Tem alguma coisa que eu preciso? Nós precisamos de criar a nossa imagem e a nossa semelhança. E o anjo Miguel disse: é o homem, não é? E Deus disse: é o homem. Como é que vamos criá-lo? Pega barro. Ele pegou barro. Adão. Pastor, mas com essa facilidade, com esta facilidade toda, mano. Ele é Deus. Ele é o soberano, Ele é o Senhor, Ele é o Rei da glória, Ele é o princípio e o fim, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Todo-Poderoso, E ficou Adão lá, dançando para um lado para o outro, balé, e vendo novela das 8 e novela das 5, e andando em manifestação por ideologia, disse: mas eu estou sozinho. Eu sou testemunho. Quando Deus vinha na virada do dia, 6 da tarde, falar com ele, ele disse: eu vi um macaco agarrando numa macaca e mandando-lhe um beijo na boca. A macaquinha pôs até a língua. E Deus disse: amanhã eu tenho a resposta. Juntou-se outra vez com os arcanjos, dizendo: vocês estão vendo o drama do Adão? Sozinho, olhando para macaco, para leão, para leoa, para girafa, para gironfo. Vamos criar os cartões de crédito, sapato alto. Ele vai ver o que é doce no final do mês, quando começarem a chegar as contas. Vamos criar a mulher, legal, vamos criar a mulher. Adão, deita aqui. Anestesia geral, tirou uma costela. É Deus? É Deus. E criou Eva. Quando Adão saiu da anestesia, que ele olhou, ele disse: meu Deus, Jesus! Isha, da palavra hebraica, Isha, sangue do meu sangue, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Ele disse: vem aqui, varoa. Eu vou te contar com quantos paus faz uma canoa, varoa. E Deus disse: segura, eu vou te dar uma ordem.
multiplicai-vos, criai, sede fecundos. E Adão disse: era isso que eu queria. Esse é Deus. O Pai disse: Ele é o Criador. Mas Ele é o Hebreus 8, Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas. Nele, em Jesus, nos céus, sobre a terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o soberano, ele é o Criador, mas ele é o preservador. Colossenses 1,17 diz: ele é antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas. Por isso é que quando a dona Emília me perguntou: quem criou? Não, ele é antes de todas as coisas, não foi criado. Ele é antes de todas as coisas, sempre foi Deus, sempre existiu. Ele é antes de todas as coisas, e nele, em Jesus, tudo subsiste. Amado, ninguém pode te derrubar. Ninguém pode destruir a tua família, a tua empresa, os teus negócios, a igreja. Ninguém, não adianta vir dizer que pode, que não pode. Porque ele é o preservador, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele preserva a sua igreja, ele preserva o seu povo. Ele é o perdoador de pecados. Marcos 2, 5, 7. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Versículo 7. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem é que pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Versículo 10. Versículo 8. 11, 10 e 8, vamos lá. E Jesus, percebendo logo o seu espírito, que eles estavam arrazoavam, dizendo-lhe: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Versículo 9. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta e toma o teu leite e anda? Versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Pastor, quer dizer que então, quando uma pessoa se ajoelha diante de um padre e diz: abençoai-me, padre, porque eu pequei, e o padre diz: conta aí a história, e ouve aquela história cabeluda, ele diz: eu te perdoo, reza 50 Ave Marias, 12 Pai Nosso, um Salve Rainha, Mãe da Misericórdia, estás perdoado. Ele pode perdoar esses pecados? O Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Só Ele pode perdoar. Versículo número 11. Eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Só Ele pode perdoar. Então, quando nós chegamos à obra do Senhor, nós estávamos insensíveis a estas coisas. Estávamos perdidos em delitos e pecados. Estávamos mortos. Ele nos deu vida. Ele perdoou os nossos pecados. Amado, você não tem um pecado. Todos nós somos ficha limpa. Pastor, mas então, o senhor dizendo isso, quando terminar o culto, eu vou sair aí fora e vou botar para quebrar. Duvido é odó que você, como um cristão salvo, você queira botar para quebrar. Duvido, não tem. Quem anda na prática do pecado é filho do diabo. Filho de Deus, o filho de Deus pode eventualmente pecar. Eu lhe disse no início: todos nós pecamos. Todos. Algum momento a gente diz, faz, acontece, pensa, mas viver na prática. Eu disse ontem no Instagram: Deus tem 3 modos de corrigir estas situações: disciplinando, corrigindo e açoitando. Olha, o filho de Deus não fica sem disciplina. O bastardo fica. Pastor, eu tenho um vizinho, o cara fuma maconha, cheira cocaína, adultera, rouba, mata, quebra, não lhe acontece nada. Pastor, eu se não dizimar um mês já começa a ter problemas. Como é que o meu vizinho? Primeiro, não inveja o ímpio. Ele já está condenado. Não queira estar na pele desse ímpio. Ele já está condenado. Por isso Deus não disciplina o lobo. Deus não tem relação com lobos, com cabritos. Eles fazem aquilo que lhes é próprio, é a própria natureza deles. Nasceram já em pecado e continuarão em pecado para o resto da vida. Então, não inveje o ímpio. Não temos nada para invejar o ímpio, nada.
porque nós sabemos que fomos perdoados. Só Ele tem poder para perdoar. Lucas 7,49. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer de si: quem é este que até perdoa pecados? Você sabe que quando eu percebi o significado do perdão de pecados, já na igreja de Jesus, lá em Portugal, já frequentava a igreja, eu ouvia o pastor falar: você é o pecador, pecador, mas não me dava a saída. Ele dizia: vocês são pecadores, porque era judaizante, era da lei, mas ele não dava a saída daquele. O dia em que eu pude verdadeiramente sentir o perdão de Deus, amado, a minha vida ficou leve. E quando eu percebi que não era só o perdão do pecado do passado, era do passado, do presente e do futuro. Deu-me uma leveza na minha mente e no meu coração, que eu passei a ser exageradamente feliz com Jesus Cristo. Você se sentir perdoado é como tirar o mundo das tuas costas, o peso, porque o pecado é o quê? Escravidão do pecado. Então um cara escravo é escravo. O escravo não tem domínio sobre si, ele tem um chicote nas costas. No momento em que você diz: Senhor Jesus, e o perdão vem, a santificação vem, e o Espírito vem, e esse pacote da graça vem, dá uma leveza. Ser livre. Jesus disse: o diabo veio para matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Se conheceres a Jesus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu entendi na minha alma, no meu espírito, no meu corpo, o que é ser livre. Tem negócio de sexta-feira 13, porque o diabo, porque o demônio, porque o encosto, porque a pomba. Amado, eu tenho uma leveza na minha mente e no meu coração. Então a minha grande felicidade é isto, é o momento, é Cristo. É Cristo. Cristo em mim a esperança da glória, Cristo em você a esperança da glória. Agora, eu o conheço desta forma que estou ensinando a igreja, porque estamos ensinando o que já sabemos aqui há muitos anos na igreja. Tem livros escritos aí sobre isso. Agora vamos ver comparações entre uma manifestação no Antigo Pacto e uma manifestação no Novo Pacto. Isaías 40, 3 e 4. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo da vereda do nosso Deus. Versículo 4. Todo vale será aterrado, nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Está dizendo da transformação de vida, né? Que Jesus faz. João 1, 23. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Veja, o que disse Isaías, João repetiu. Para você ver a conexão, não há um versículo bíblico desencontrando com outro versículo. Não há uma expressão do velho que fira o novo ou vice-versa. Não existe. Isso é uma conexão. Isaías 8, 13 e 14. O Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Vamos ver esta passagem em 1 de Pedro 2, 7 e 8. Para vós outros, portanto, que credes é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Você está vendo aqui as manifestações do Antigo com a repercussão no Novo Pacto. Então, a Bíblia se explica, a Escritura explica a Escritura. Isaías 28, 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião, na igreja, uma pedra já provada, preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Quem é de Jesus, amado, não foge da luta, não foge da guerra, não foge dos problemas. Ele está pronto para a batalha, ele enfrenta, ele sabe quem crê, amado.
Agora vamos ver isto dito em 1 de Pedro 2,6. Pois está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, Jesus, eleita, preciosa, pedra, rocha, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Amado, nunca seremos envergonhados, nunca seremos apoucados. Em vez da vergonha, dupla honra. Nós não fugimos à batalha. Aqui ninguém foge, amado. Pastor, mas a luta é muito grande. Deus é por você, meu amado. Deus já venceu essa peleia, essa batalha. Quem crê nesta pedra angular, preciosa, sólida, quem crê neste Cristo, neste Senhor, neste Salvador, neste Redentor, no Todo-Poderoso, amado, nunca será envergonhado, nunca. Estou dizendo isto para mim, Miguel Ângelo, nunca serei envergonhado. Números 21, 6 e 7 diz: então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Versículo 7. Veio, pois, a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Vamos ver isto em 1 de Coríntios 10, 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Amados, com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Deus diz que odeia, abomina os irmãos que falam mal uns dos outros, que murmuram, que criam divisões, cisões. Deus disse: olha, eu não gosto de olho altivo, nariz em pé. Porque é assim, amado, quando as coisas estão bem, a pessoa baixa o nariz. Quando tem uma luta, levanta o nariz. E tem gente que tem um costume muito equivocado, que é assim: quando as coisas estão correndo para o lado da pessoa, a pessoa, glória a Deus, amém, amo todo mundo. Tem um problema qualquer, sai da igreja e vai para a internet, para o Facebook, e começa a falar mal da igreja, do pastor, das igrejas, dos ministérios. Amado, não faça isso. Depois vem uma mordedura de serpente e a pessoa não sabe porque foi mordido pela serpente. Porque Deus é justiça e não devemos pôr Jesus à prova, sabe? Tentando, porque eu empurro Deus contra a parede, eu sangro Deus, eu jejuo até Ele me responder. Se Ele não me responder, eu rasgo a minha Bíblia. E daí? Rasga, tem que comprar outra. Então, agora vamos na última parte, que é a associação do Filho com o nome do Pai. 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então está falando de Jesus, está falando de Deus, está falando do Espírito Santo. Estamos falando de um único Deus. Vamos ver isto em 1 Coríntios 12, 4 a 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade de mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas Deus é o mesmo. Então, o Senhor, o Deus, é o mesmo. Nós não temos três deuses, é o mesmo. Quer dizer que quando cura uma pessoa é o mesmo Deus, quando salva a pessoa é. As manifestações são de um único Deus. 1 Tessalonicenses 3,11. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, é o mesmo. O Pai é o mesmo que Jesus, o Senhor. Romanos 1,7. Todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Você vê como é que está aqui a associação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus. Isto se chama o mistério da revelação da Eusébia, da graça de Deus. Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos se encontram na dispersão da sua. Então, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. Quem é o Senhor Jesus? É Deus. E quem é Deus? É o Senhor Jesus. 2 de Pedro 1:1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Veja,
Ele é apóstolo de Jesus, na preciosa justiça de Deus e do Salvador. Então diz que o Deus é o Salvador Jesus Cristo. Amado, isto tem que estar absolutamente nítido e claro. A divindade de Cristo, a natureza divina de Cristo. Apocalipse 7:10. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Então, ao nosso Deus, Jesus Cristo, ele não diz aos nossos deuses, diz ao nosso Deus que se assenta num trono. Quem é ele? É o Cordeiro. E o Cordeiro faz o quê? Salva. Então, quando você vira um pregador dizendo: eu tive uma revelação, eu vi 3 tronos, você vai dizer: está mentindo. Porque Apocalipse, várias passagens estão mostrando que só existe um trono. Está alguém sentado à direita desse trono. Agora já sabemos, sempre que falar direita, sentado à direita, mão direita, está dizendo dextras, do grego, quer dizer pleno poder e autoridade. No trono está que é o Senhor, que é o Salvador, que é o Redentor, que é o Todo-Poderoso, que é o Filho do Homem, que é o Filho de Deus, que é o próprio Deus, que é Jesus, que se manifestou de 3 formas. Pastor, mas isso é uma dimensão. Se tu não guardar a minha casa, este mês não tem dízimo, hein? Acabou, ponto final. Eu escrevo a minha história. Sou eu que mando, ninguém pode me obrigar. Esta é a relação, porque duvido se essas igrejas legalistas que têm essas expressões nos altares conhecem o que você está conhecendo hoje. Duvido, não conhece. Amado, senão o pregador não ousaria tocar na glória e dizer: Deus não pode me obrigar e tem que me respeitar. O Brasil tem mais de 170 anos de evangelho, amado. Ninguém conhece ninguém. Se perguntar, conhece Pombagira? Conhece. Conhece Zé Pilintra? Conhece. Conhece não sei o que do Demanda? Não sei, conhece todo mundo. Mas o Deus, desta forma, este é o único ministério que conhece. Colossenses 2:2. Colossenses, diga glória a Deus mesmo, mano. Colossenses 2:2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção. Nós temos que ter toda a riqueza da forte convicção de entendimento. Para quê, apóstolo? Para nós podermos compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo. Cristo é Deus. Isto é um mistério. Porque os irmãos judaizantes que ainda têm escamas nos olhos, têm véu no coração, eles não conseguem compreender e dizer assim: em nome de Deus Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Eu no passado tinha este véu. Eu me recordo, eu orava 6 horas por dia. Eram 2 horas com o Pai, 2 com o Filho e 2 com o Espírito Santo. Eu tinha era conversa, mano. Pai. Brrr. Agora, filho. Brrr. Espírito. Aí eu comecei a pensar: será que o filho fica com ciúme do Espírito? Que eu falei 2 horas e 3 minutos e que só falei 1 hora e 52. Tem alguma coisa. Aí eu comecei a compreender o espírito de confusão que eu aprendi com outros pregadores. Que isto tudo foi importado para o Brasil. Os americanos chegavam aqui e diziam: olha, porque eu tive um encontro com o Pai, um encontro com o Filho, um encontro com o Espírito Santo, e Deus começou a mostrar: Miguel, você acha que eu sou uma pomba? Às vezes quando entra aqui uma pomba que vem assistir o culto, né? É aqui da Macumba, ela entra aqui pela janela, os irmãos trazem comida de casa. Veja só, irmãos da igreja trazem comida de casa para alimentar os pombos, para eles entrarem na igreja, para me perturbar. Você percebe isso, né? Então, você faz assim, a pomba vai procurar onde está o bispo Paulo. Aí, então, mas o evangelho é uma pomba? Que você representa o evangelho como uma águia, aí sim. Agora, pomba?
poderoso demais para imaginar. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser simples, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Sim, estava fazendo uma analogia. Você tem que ser olho aberto como a serpente, atento, vigilante, e simples como uma pomba. Pomba é um negocinho, só serve para fazer canja de galinha, de frango, sei lá o que. Não serve para mais nada, para sujar as paredes da igreja, mano. Porque a pomba é modesta, é uma coisa. Deus disse: você tem que ficar vigilante, ser modesto, ser simples, ser humilde, mas não tem que pintar uma pomba aqui na igreja. Os homens criam muita besteira. E eu termino com João 17,3. E a vida eterna é esta: que te conheçam. Próxima aula, porque esta é a última aula de 2019, nós vamos começar com isso. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti. Por quê, Senhor? Porque tu és o único Deus verdadeiro. E o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo. Então nós temos um chamado para conhecer a Deus. Que te conheçam. Como é que eu posso ter a vida eterna se eu não o conhecer? Porque só Ele dá a vida eterna. Que te conheçam. Então a igreja tem um chamado a revelar estas verdades, amado. Nós temos aí literatura, Cristo é Deus, a divindade de Cristo. Isto é uma revelação que nos acompanha já há muitos anos. Este é um ministério focado na sabedoria e no entendimento de Deus. Então ele disse: vida eterna é esta: você tem que conhecer a Deus. E conhecê-lo como único, não são três. Ele não diz: você tem que conhecer os únicos deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Conhecer o único Deus, o Deus verdadeiro. Quem é o Deus verdadeiro? Jesus Cristo. Eu tenho que conhecê-lo. Eu tenho que entender a dimensão, a grandeza, a grandiosidade, a majestade, o império, a força, a glória, a honra, o domínio. Aí vem uma pessoa e diz: não, porque a igreja não tem o Espírito Santo. Amado, se a igreja não tivesse o Espírito Santo, você acha que uma igreja sem o Espírito Santo se mantém? Não mantém. Quando eu fui consagrado há 40 anos atrás, muitas igrejas se abriram, muitas igrejas. Mas se não tiver a solidez de uma sólida rocha bem alicerçada, a igreja não é a igreja de Jesus, ela cai. Desmorona. O vento bate com ímpeto, a pessoa cai, porque tem que haver uma solidez. E se Cristo é a pedra angular da igreja, ela fica o quê? Indestrutível. Se Jesus é a pedra angular da tua casa, da tua empresa, dos teus negócios, da tua família, todos nós nos tornamos indestrutíveis. Agora, nós temos que conhecê-lo. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro é Jesus Cristo. Eu tenho que conhecer. Eu não posso conhecer com um versículo. Eu já expliquei aqui uma vez. Quando você pega um texto e não conhece o contexto, o que diz o velho pregador? Você arranja o quê? Um pretexto. Eu tenho um pretexto de provar que não há Deus. Porque o salmista diz que o ímpio diz: não há Deus. Se eu pegar só esta expressão dizendo não há Deus, está na Bíblia, mas isto está dentro de um contexto. O ímpio diz não há Deus. O ímpio diz não há Deus. Mas se eu agarrar só essa parte do versículo e dizer não há Deus, eu te provo à luz da Bíblia que não há Deus, porque a própria Bíblia diz não há Deus. Por isso é que a Bíblia diz que nós temos que conhecê-lo. A minha vida é casa, igreja, igreja, família, casa, igreja. Meu filho me dizia ontem: pai, eu preciso de viver um pouco mais. Eu disse: filho, esta é a nossa vida. Nosso chamado é este, amado.
Porque eu conheço Deus, eu sei como é que Deus trata das coisas. São muitos anos. Eu estive à morte, mas eu tive com gangrena para amputar uma perna. Eu vi Deus restaurar o meu corpo. Eu vi Deus restaurar as minhas emoções. Então, ele disse: Miguel, conhece-me. Eu sou o Deus verdadeiro. Não é indivíduo que conhece a Deus, que o teme, que o adora, que lhe presta culto, ele é capaz de se associar com o mundo? Ele é capaz de ser um amigo de Deus e um amigo do mundo? A minha esposa ontem dizia: eu admiro a tua filha Ana Caroline, que abdicou da vida dela toda. As duas irmãs, mas em especial a Ana Carolina mais velha, abdicou de tudo. Minha filha se rendeu, abdicou de toda a vida dela para servir a Deus com o Pai. Está aí o esposo dela, os filhinhos, abdicaram de tudo, amado. Servos, abdicaram de tudo. Minha mulher dizia ontem: eu admiro a tua filha, porque ela não tem alternativa de pensar: vamos construir uma ponte aqui para ver se escapamos de... Amado, 40 anos dedicado desde bebê, desde que nasceu, desde a sala de cirurgia, dedicado a Deus, abdicou de tudo. Lutou, agora é que se formou, porque era tanta coisa na cabeça dela, tanta sobrecarga, filho, marido, igreja, obra de Deus. Meus filhos foram criados assim, amado, termina de vestir dentro do carro. Íamos descendo o elevador, os meninos vestindo cuequinha e calcinha, e pinta dentro do carro, e penteia, olha, bota laquezinho, não bota cabelinho feio. Eu sempre dizia às minhas filhas: bota, levanta, faz uma franjinha com um laquezinho, pinta o olhinho de amarelo, cor de rosa, azul, qualquer coisa, mas vamos terminar para chegarmos à casa do nosso Pai. Comecei lá na Ilha do Governador, numa escola, amado, temente a Deus. Quando diziam: esse cara aí é um palhaço, não vai fazer nada, é um garoto, isso é fogo de palha. Olha essa gente toda que disse mal de mim, todo mundo já morreu, outros nunca fizeram nada na vida. E eu ali, amado, dia e noite, construí igreja, ia para morro, pegar betoneira, sabe, trabalhava dia e noite. Fomos para dentro de um cinema cheio de morcegos, restauramos o cinema todo, era um cinema que projetava filme pornográfico. Amado, eu queimei aquilo tudo, fizemos tudo. Quem é do tempo do cinema? Olha só, tanta gente que ama a Deus de verdade, amado. Nós chegávamos dia de culto, perdíamos 1 quilo, 1,5 quilo num culto, amado, porque lá era fogo, era calor, era quente, sabe? E eu dizia: meu Deus, mas quem vai vir aqui? Não consigo nem respirar aqui dentro. E ficava atolado de gente, sabe? Tínhamos que abrir as portas, íamos comprar barra de gelo para botar debaixo dos bancos lá no porão, para ver se vinha um fresquinho. Era ou não era verdade, os irmãos antigos? Houve um dia que a igreja lá eram 1.200 poltronas, estava sempre lotada. Amado, eu dizia: Deus, como é que esta gente vem num lugar desse tão estranho? É um cinema, tem barzinho, tem farmácia, tem negro dançando na porta, rouba carro, dá tiro, mata pessoa. E a igreja estava lá: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, amado. Olha aqui um monte de gente que foi desse tempo. Nem estacionamento tinha. Pô, às vezes terminava o culto, vinha o relatório: roubaram 4 carros, deram 4 tiros nos pneus, o irmão não sei quem levou um murro, deu não sei quem, o outro irmão deu um murro não sei quem, tirou um dente. Após tem que pagar o dente, porque o presbítero da igreja deu um murro Amado, eu tinha que pagar dente, eu tinha que pagar pneu, eu tinha que pagar carro. Um dia eu comprei um carro, o carro estava todo cacarecado, todo tremendo. Será que o carro estava novinho em folha? A direção fazia, eu falei: pô, vou deixar aqui na rua com a chave, a ver se alguém leva. Passando 1 hora, chegou um irmão: aí eu vi o teu carro aberto, aqui a chave. Eu disse: ai meu Deus, estava esperando que levasse o carro para o seguro me dar um novo. Amado, lá era barra pesada, a igreja estava lá. Amado, viemos para aqui, construímos isto era uma rocha gigante até aí no meio. Raspamos isto tudo, cortamos, criamos uma casa que exalta o Deus vivo, amado.
Você viu, os políticos vieram aqui dando títulos à igreja, dando títulos ao pastor, reconhecimento da credibilidade. O dicionário pentecostal tem lá 7 páginas dedicadas ao apóstolo. Você acha o quê? Que isto foi na base da brincadeira? Eu abdiquei de viver, amado. A minha vida, a única felicidade que eu tenho é isto que eu estou fazendo agora. O resto, como dizem meus filhos, é pauleira, é pauleira. Minha felicidade, amado, é ver vidas transformadas. É ver homens dizendo: apóstolo, eu não valia nada, eu era isto, eu era aquilo, mas comecei a ouvir o Senhor, hoje sou um grande chefe de família, sou um empresário. Como uma senhora me abordou no outro dia, parecia uma artista de televisão, e ela me viu sair da academia, veio ter comigo e disse: eu gosto muito do Senhor, eu gosto da sua palavra, eu há alguns anos cheguei na sua igreja, eu queria me suicidar, queria morrer, não tinha perspectiva, era uma vida perdida, ouvi o Senhor um dia, minha vida mudou, olha o que eu sou hoje. Então, amado, eu nasci para isto. Eu não nasci para andar associado à politicagem. Desculpa, irmão, é assim, o irmão costuma pedir desculpa sempre. E é verdade. Por que o apóstolo Miguel Ângelo não está metido em politicagem? Porque eu não gosto, não é essa a minha chamada. Já tem muita gente metida em politicagem. A minha chamada é ensinar o povo de Deus a conhecer a Deus. Bispo, deixa esse versículo último, por favor, 17:3. É conhecer a Deus, conhecer o único e verdadeiro Deus. Esta é a minha chamada. Minha chamada. Toda vez que alguém sai do império das trevas e Deus o transporta para o reino do Filho do seu amor e diz: Miguel, foi a tua voz aí que eu usei. Tua voz eu usei. Você tem voz porque é minha. Você tem boca de erudito porque é meu. Que se quiser, parafusa um dente e você já não fala. Então, eu uso para que as pessoas me conheçam. Deus me livre, o nome de Deus um dia ser maculado por minha causa. Deus me livre que um pequenino fosse maculado por minha causa. Sabe o que eu preferiria? Pegar uma pedra de mó, botar à volta do pescoço e na ponte de Niterói me jogar de lado, do que eu fosse escândalo para um pequenino. Foi Jesus que disse isso. Disse: se você for escândalo para um pequenino, fizer um pequenino tropeçar, melhor botar uma pedra de mó e se jogar. Jamais, amado. Pode vir o pedido que vier, a força que vier. Neste ministério, nem pode. E eu passei isto aos meus filhos, meus genros, minhas filhas. Todo mundo sabe que esta é a minha posição. A igreja Cristo Vive é um diferencial. Sim, mas o senhor está numa luta aí para pagar as coisas este mês. Estou, e o que eu vou fazer? É Deus? Deus é o Senhor da igreja, que se Deus quiser dar, deu. Se quiser dar, não deu, mas eu creio que deu. A vida eterna é esta. Os irmãos da resenha, tem que ter resenha. Uma irmã disse: eu não fiz nenhuma resenha porque eu não sei o que significa resenha. Amado, entra no Google e pergunta resenha. Resenha quer dizer resumo. Só que eu sou português e falo resenha. Resumo, 10 linhas. Ele ensinou isto e aquilo. Porque você sabe, hoje faltou gente, né? Tem gente que não veio hoje à aula porque acha que pode faltar 25%. Acha. Vai continuar achando o resto da vida. Porque é assim, tem gente que só vem para conhecimento, glória a Deus. Agora, quem vem para obter um certificado, um diploma reconhecido e tudo, não pode ficar aqui. Não, depois eu vejo na internet. Então, para que é a igreja? Se é para a internet, vamos para a internet. Vamos abrir igreja na internet. Eu todas as noites estou fazendo ao vivo no Instagram, tem 1.500 e poucas pessoas. Não precisa de igreja porque tem 1.500 e poucos. Não, isso é um adendo. Nós precisamos sim de igreja. Você veja, a maioria das igrejas com esta crise toda que houve, fecharam os cultos à noite. Houve tempos aqui, amado, quando foi aquela grande crise financeira, chegar aqui numa quarta-feira e ter 30 pessoas ou 40. Você pensa que eu desmaiei? Me entreguei. É porque não tem Espírito Santo. Será que eu estou em pecado? Será porque eu não me batizei nas águas? Será que eu jejuo pouco?
Falei, senhor, é assim, a igreja é sua, eu venho fazer a minha parte, estou aqui com a mensagem pronta. Aí ficavam os bispos olhando. Falei, não tenho culpa da crise econômica, da crise social. A Rede Globo ficava dia e noite. Mataram na Praça Seca, queimaram ônibus. Então as pessoas que tinham mais dinheiro da nossa igreja, que foram viver na Barra e Recreio, começaram a dizer, tenho medo de ir na igreja, tenho medo. E aquilo que a pessoa teme é o que lhe sucede, amado. Eu não me curvo, nem me curvei. Porque eu sei em quem tenho crido. Ele disse que te conheçam a ti, o único verdadeiro Deus. O Deus verdadeiro, mano. É verdadeiro. Jesus Cristo. Então, que tal se nós agora passarmos 3 minutos de pé adorando aquele que nós acabamos de conhecer, hein? O que você acha agora? Agora você tem aí um vocabulário grande. Aleluia! Vamos lá. Te conheçam a ti, o verdadeiro, único e verdadeiro Deus, que é a vida eterna, amado, que é Jesus Cristo. Vamos lá. Preciso de dizer, levante as mãos para o céu? Não, porque esta é a atitude de quem em quem? O adora. Cansou um pouco, baixou, segurou na outra mão, a outra, levantou outra vez, sabe? O verdadeiro adorador, ele não se cansa, amado. Vamos lá, vamos ficar aí com as mãos. Aleluia! Santo! Te adoramos, Deus. Te adoramos, Deus. Te adoramos, Jesus. Seja adorado, Santo Deus. Seja adorado, Criador. Seja adorado, o Preservador, o Perdoador. Seja adorado, Jesus. O Senhor da glória, o Rei da glória, o Alfa e o Ômega, o Santo e Justo, Pai da eternidade, o maravilhoso. Aleluia. Alfa e Ômega, abençoador, ajudador, autor da salvação. Ele é o agricultor, é o advogado, é o amante da minha alma, é o auxiliador, é o alto refúgio, é o atalaia, é o amém, é o amado, é o Betel, é baluarte. Ele é benigno, Ele é o bálsamo de Gileade, Ele é o bom mestre, o bom pastor, o consolador, o companheiro, o Cordeiro de Deus, o conselheiro, o cavaleiro do cavalo branco, o caminho, a verdade e a vida, o consumador, o cabeça da igreja. Ele é caridade, Ele é Deus que conhece, é Deus que fala, Deus que ouve. Ele é o Deus bom, é o Deus forte e eterno, é o Deus que sara, é o Deus da paz, é o Deus que vê, maravilhoso, é o invisível, mas está conosco. É o Pai, é Deus do poder, é Deus de fogo, Deus compassivo, Deus vivo, que santifica, que julga, que permanece. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Ele é digno, Deus real. Ele é Deus proverá. Ele é o esplendor da glória. Ele é o eu sou. Ele é Emmanuel. Ele é Deus conosco, Elohim, esconderijo, esperança. Ele é o escudo. Ele é a fonte da água viva. Ele é o fogo consumidor. Ele é a fonte de Jacó. Ele é a fonte da vida. Ele é o fogo abrasador. Ele é o Filho amado, é o do Altíssimo, é a força e a fortaleza. Ele é o fundador, é o galardoador, é o guarda de Israel, é o guarda fiel, é o nosso general. É o nosso general. Ele é o grande luzeiro e a glória imutável, é o justo Jeová.
Ele é o juiz das viúvas, Ele é longânimo, Ele é o leão da tribo de Judá. Libertador, lírio dos vales, luz do mundo, livramento, labareda de fogo, manancial da vida, mestre, Messias, mediador. Ele é sua majestade. Ele é o nosso refúgio, o nosso redentor, a nossa bandeira, Salvador. Ele é o nosso cântico. Ele é o orvalho do campo, Ele é o oleiro, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o Senhor da ceifa, o Senhor que santifica, o Senhor que proverá a pedra viva. Ele é perfeito, Ele é a pedra rejeitada, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz, é o pão da vida, Ele é o perfume da rosa. Poderoso, piedoso, poderoso, Pai celeste, provedor, porção minha, primeiro, último, Rei de reis, rosa de Saron, rebento de Jessé, Rei da glória, restaurador, ressurreto. Ele é o reinado de Davi, Ele é o renovo da justiça, raiz de Davi, é o Reushé de Rabi, é Rei dos santos. Ele é Rei dos judeus, é Rei das nações, é rocha eterna, é sol da justiça, é Senhor de senhores. É o nosso cântico, é o nosso sumo sacerdote, é o segundo Adão, é o Senhor dos exércitos. Ele é o santo dos santos, Ele é o socorro, Ele é o salvador, é a justiça, é o altíssimo, é o semente da mulher, Senhor de Israel, sempre eterno, sua majestade, o soberano, sal da terra, soldador tremendo, testemunha fiel. Ele é o todo-poderoso, Ele é o rei do universo, Ele é o unigênito do Pai, Ele é o último, Ele é a videira verdadeira, a voz de trovão vencedor, o verbo, a verdade, o verbo vivo. Ele é Jesus. Aleluia. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Ramama, bebeu, rababa, acamamaraba. Eu te adoro, eu te adoro. Adorado, adorado, só a Ti prestamos culto, só a Jesus o nosso culto, só a Jesus. Aleluia. A nossa adoração, o nosso louvor, nós nos prostramos perante a divindade celestial, o nosso Salvador, o nosso Redentor vive. Aleluia. Glórias, 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 glórias. Glórias, 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 glórias. E ribibió marabashela rionda rababarabase queremenere coromamara. É de glória em glória, é de glória em glória. Essas mãos que se levantam, as mãos que adoram, é fruto dos lábios que confessam o seu nome. É a verdadeira adoração, é a verdadeira adoração, a verdadeira adoração. Aleluia, aleluia. Bom, ao bom pastor, meu Salvador, meu Redentor. Ele é o mediador, é a propiciação. Eu o temo, ó Deus, eu temo, ó Senhor, eu tremo na sua presença. Só Tu és digno, só Tu és digno.
bem baixinho os instrumentos. Vamos passar um momento de intimidade e de adoração. Sabe quando você apenas com um cicio suave, com as mãos para os céus, o adora? Pai, Pai, Abba, Pai, te amo, Deus, te amo, Pai. Eu estou esperando um grande milagre na minha vida, Deus. Eu creio, Deus. Eu espero, eu creio. Tu és bondoso. Tu és bondoso, Pai. Aleluia. Eu creio. Eu creio. Seja adorado pelo regozijo que sentimos da nossa salvação, do perdão dos nossos pecados. Fomos reconciliados, Deus, na tua morte, batizados contigo, sepultados contigo, ressuscitados contigo. Jesus Cristo, Senhor. Jesus Cristo, Senhor. Jesus Cristo, Senhor. A rosa de Saron, a brilhante estrela da manhã, Ele é Jesus. Adoramos aquele que venceu. Pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nesta terra que o possa derrotar, nem cadeias ou prisões que não possa arrebentar. A quem nós adoramos? A quem? Aquele que venceu. Adoramos, igreja. Adoramos. Adoramos a Cristo que venceu. Pois não há pecado ou culpa. Não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nesta terra. Não há força nesta que terra. o possa derrotar. Nem cadeias ou prisões que não possa arrebentar.
você. Agora adora o Senhor. Aleluia, os verdadeiros adoradores. A Cristo que vencer. Maravilhoso, 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 maravilhoso. O princípio e o fim de todas as coisas. Ele é maravilhoso. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Digno de louvor. Ele é digno. Sua glória enche a igreja. Sua glória enche a igreja. Agora sua glória. Ele é digno de louvor. Vamos, igreja, isso é uma intimidade com Deus. Ele é digno de louvor. Diga que Ele é o Senhor da glória. Ele é da vida o autor. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Vamos ver a igreja sem instrumentos. Como é que a igreja participa? Ele é digno. Gente, olha o coral esta manhã, olha o coral. Ele é digno. Agora bote voz nisso, bote voz nisso. Puxa o diafragma. O Senhor. Olha que lindo, gente, que lindo. Vamos todos. Ele é Glória a Jesus. Glória a Jesus. Jesus Cristo, o único, o soberano, o Senhor absoluto. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Sabe o que Deus coloca na minha mente? Diz: o sim e o meu amém estão na igreja. Receba o sim, receba o amém de Deus. Aquele milagre, aquela porta, aquela cura, aquele grande momento que você precisa de viver, receba esta manhã em nome de Jesus. Os céus estão abertos, amado.
Os céus estão abertos. Olha, antes de você se sentar, com muita sinceridade, se você não tem constrangimento, claro, se tiver não faça, mas se você não tem, olha a pessoa que está do seu lado e bloqueie os movimentos todos dela com um abraço sincero. Vamos lá, vamos ter comunhão. Vamos ficar de pé. Estamos terminando a nossa reunião. Eu vou pedir à minha filha Ana, venha dar a bênção final, filha amada. Você sabe que eu amo os meus filhos. Tenho uma paixão assolapada pelos meus filhos. Minha filha Ana é um exemplo. Obrigado, querido, pela bênção. É um exemplo de vida para a nossa família, para a nossa igreja. Chegou aos 40 anos com rostinho de 20, né? De 10, sei lá. Amém. Não tem ruga, é 10. Filha, papai lhe ama. Você é uma bênção de Deus. Sempre lhe admirei muito. Você sempre foi voz de Deus também para a minha vida. E é bom quando nós podemos estar no altar para servir juntos com seu esposo, seus filhos, servirmos ao Criador. Amém? A bênção final. Glória a Deus. Estenda suas mãos para o altar. Senhor, graças te damos, Pai, porque nós tivemos hoje mais uma oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor, o melhor lugar desta terra, Pai. Muito obrigada, Senhor, por ter nos escolhido, Pai, para estarmos aqui, Senhor, diante de ti, em adoração, em reconhecimento ao teu senhorio em nossas vidas, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, hoje e para sempre, Pai. Que a tua graça, tua paz, tua misericórdia, as doces consolações do teu Espírito Santo se manifestem hoje e para sempre em nossas vidas. E aqueles que recebem, digam amém, amém e amém. Graças a Deus. Não saia sem antes dar uma palavra de vitória para essa pessoa que está ao seu lado. Glorifique a Deus pela vida dela.